Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muito e toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para cura e libertação. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã. Depois às 9, 15, 19 e 30. Amanhã também temos às 7 da manhã, em São Paulo. E domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Será o primeiro domingo de 2014, a primeira reunião das primícias de 2014, o ano de viver coisas novas em Deus. Eis que farei uma coisa nova. Esse é o Espírito que domina a nossa vida e que nós já possuímos para o nosso ano. E domingo vamos realizar essa primeira reunião do ano novo, a primeira reunião das primícias. Com certeza vamos viver milagres e seremos muito abençoados. Olha o que diz aqui em Lucas 18, no versículo 35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu disse 35, mas estou lendo os demais versículos. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? O Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Até o 43, que diz: Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Este homem estava à beira do caminho, numa condição miserável, decadente, humilhante. Ele vivia de esmola. Ele vivia da pena das pessoas. Ele era cego e era mendigo. E estava no mesmo lugar há muitos anos. Vivendo as mesmas coisas, fazendo a mesma coisa. Quando nós falamos de cegueira e de miséria, nós podemos entender perfeitamente isso de forma espiritual. Uma pessoa cega espiritualmente, ela se torna uma pessoa miserável espiritualmente, emocionalmente. E não são poucas as pessoas que estão nessa condição, cegas espiritualmente e miseráveis espiritualmente e emocionalmente. Estão à beira do caminho, vivendo de migalhas. Migalha de atenção, migalha disso, daquilo. Nada é completo. Nada. Só tem migalhas. Nada é completo. Vive um pouco aqui, outro ali, mas nada pleno. Está sobrevivendo, não está vivendo. Sobrevivendo. Este homem sobrevivia numa cegueira,
e da pena, das migalhas, da esmola que alguém dava a ele. Essa era a vida dele. Ele estava fazendo a mesma coisa no mesmo lugar há muito tempo. Ele estava na mesma condição há muito tempo. Compreendeu? A vida dele era uma vida ruim, decadente, humilhante. E nós vimos que lá dentro havia, sim, um desejo de mudança. Porque quando ele ouviu um movimento e perguntou o que estava acontecendo, que disseram para ele que Jesus de Nazaré estava passando, ele colocou para fora tudo aquilo que certamente estava dentro dele. Uma vontade de viver outra vida, um sonho, um desejo de ser uma pessoa diferente, de ter uma vida diferente, de parar de fazer o que ele estava fazendo, de estar naquele lugar. Ele colocou para fora, ele externou um desejo de mudança. E é impressionante que, enquanto ele estava no mesmo lugar, à beira do caminho, pedindo esmola, nós não vemos alguém ir lá para ajudá-lo a mudar de vida. Mas quando ele reagiu, buscando essa mudança de vida, ele já de imediato recebeu oposição, já teve oposição. Ele já ouviu pessoas dizendo: cale a boca, fique quieto, para com isso. Porque é exatamente isso. Infelizmente, esse é o espírito do mal. Esse é o espírito do mal. O mal fala exatamente isso. Quando você reage, quando você decide que não vai ficar mais do jeito que está. Ele começa a dizer para você: cale a boca, fica quieto. Fica do jeito que você está. Ele começa a trabalhar para você encolher e permanecer do jeito que você está, à beira do caminho, cego, pedindo esmola. Porque essa é a vontade do diabo. Ele não quer as pessoas caminhando. Ele não quer as pessoas vivendo. Ele quer as pessoas sofrendo, cegas espiritualmente, miseráveis, depressivas, angustiadas, vazias. Entendeu? É isso que o diabo quer. Esse é o trabalho dele. É para isso que ele trabalha. Para manter as pessoas num estado decadente. Numa vida muito diferente daquela que o Senhor conquistou na cruz. É isso que o diabo quer. Ele quer as pessoas à beira do caminho. Ele estava à beira do caminho. Por onde muita gente passava, ele estava ali parado, estagnado, em função da sua cegueira e da sua miséria. Entendeu? É assim está a vida de muita gente. A pessoa está à beira do caminho. Enquanto muita gente está passando, está seguindo, está andando, está vivendo, ele está lá parado, numa cegueira espiritual, sem visão nenhuma, sem esperança, dependendo de migalhas, de esmola, um pouquinho de atenção ou de ajuda, ou sei lá o quê, porque ele não tem para ele. E o diabo quer que as pessoas fiquem assim, dessa maneira. Ele não quer que as pessoas saiam dessa condição. Mas quando esse homem mostrou que dentro dele havia um desejo de mudança, ele não ouviu isso, vamos lá, é isso mesmo. Você pode sair dessa situação.
ele ouviu: cale a boca, fique quieto. Não encha a paciência. Você está querendo demais. Você está querendo demais. Continue do jeito que você está. Porque esse é o trabalho do diabo. Ele quer que a sua vida continue do jeitinho que ela está. Sem nenhuma mudança, sem nenhum avanço. Ele quer você à beira do caminho. Cego, sem visão nenhuma, sem esperança. Dependendo de esmola. Entendeu? Ele quer que você seja miserável espiritualmente, emocionalmente, materialmente falando. Ele quer que a sua família seja miserável, que a sua vida sentimental seja miserável, a sua vida financeira miserável, que tudo na sua vida seja miserável. Esse é o trabalho do diabo. Ele trabalha para que as pessoas estejam sempre na pior situação e condição. Mental, emocional. Mas esse homem queria uma mudança. E ele mostrou que ele queria mesmo. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa realmente quer sair daquele lugar de derrota, ela põe força. E ele colocou força. Mesmo em meio à oposição, ele gritou ainda mais. Cala a boca. Ele gritou ainda mais. Fica quieto. Ele gritou com mais força ainda. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritou tanto gritou, que Jesus parou para ouvi-lo. Entendeu? Ele manifestou a fé. Ele colocou em ação a fé em meio àquela oposição. Sem apoio de ninguém. Ele resistiu. Ele deixou bem claro: eu não vou terminar assim. Isso é maravilhoso. Porque quando ele agiu a fé e reagiu àquela situação, aquelas falas negativas, cale a boca, fica quieto, fica do jeito que você está, como muitas vezes vem: isso não é para você, você não vai conseguir isso aí não, você não precisa disso. Parece que quando a pessoa reage para viver uma vida diferente, ao invés das pessoas ficarem felizes, elas ficam mal, elas não ficam, se incomodam, e se incomodam mesmo. As pessoas se incomodaram com a reação desse homem. Mas ele não se curvou, ele foi mais forte. Porque ele não queria terminar cego, miserável, à beira do caminho, dependendo da esmola de alguém. Ele queria uma mudança de vida. E ele teve. Porque o Senhor parou para ouvi-lo, porque ele não se calou. E impressionante como ele chamou a atenção do Senhor. Ninguém pôde calar esse homem. Ele não deixou que situações impedissem ele de vencer, de sair daquela condição. Ele reagiu. Jesus mandou chamá-lo e perguntou para ele: o que é que você quer? Era notório que ele era cego. Mas o Senhor perguntou para deixar claro, não só que nós devemos especificar o que queremos, como mostrar nossa dependência, e ali que ele mostrasse exatamente o que ele queria para a vida dele. E ele disse: eu quero vir. Porque a verdade é verdade. A verdade é que quando uma pessoa deixa de ser cega, ela também deixa de ser miserável. Essa é a verdade. Quando uma pessoa deixa de ser cega espiritualmente, ela passa a conhecer a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A cegueira espiritual é que mantém as pessoas nessa condição miserável de vida emocional, espiritual. A miséria espiritual
vem da cegueira espiritual. Então, quando os olhos espirituais são abertos, naturalmente que a consequência disso vai ser uma mudança, porque a pessoa vai possuir tudo que é direito dela na palavra de Deus. E ele falou, eu quero ver. E o Senhor disse, então recupere a visão. E a partir daquele momento, a Bíblia diz que a vida dele mudou, porque ele passou a seguir ao Senhor, glorificava o Senhor, ou seja, a alegria passou a dominar a vida dele, ele não ficou mais à beira do caminho naquele lugar, ele não mendigou mais. Entendeu? Ele saiu daquela condição. Acabou. Ele passou a ter vida, vida digna, vida de verdade. Acabou cegueira, acabou miséria, acabou tristeza, acabou humilhação. Acabou. Ele passou a seguir o Senhor. E quando uma pessoa passa a seguir o Senhor, realmente, ela tem muito que glorificar, porque a vida dela muda. Todo dia ela vive uma coisa diferente em Deus. E eu creio que é isso que o Senhor está falando com você. Busque no Senhor o que você precisa. Dê lugar à mudança através da abertura da sua visão. Busque visão espiritual. E todas as áreas da sua vida vão mudar. Todas. Todas as áreas. Você vai sair desse lugar que você talvez está há muito tempo fazendo a mesma coisa, nessa cegueira, nessa dor interminável. Isso vai cessar. Oposição vai ter, porque o diabo não quer que você mude de vida. Mas se você for forte como esse homem foi, e insistir e persistir, você vai viver uma realidade diferente. Pode crer nisso. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Seu Eduardo, dona Viviane, hoje encerramos um jejum na qual vocês têm aprendido dentro do Ministério Mudança de Vida, desde quando iniciaram a fé dentro desse ministério. Como que foi o ano de 2013 vivendo essa fé de jejum e de oração? Ó, pastor, hoje na verdade já é um dia que virou para nós rotineiro, né? Tá sempre na presença de Deus, nos jejuns, nos propósitos. E foi assim que a gente... o ano de 2013 foi um ano de restauração para a gente. Nós viemos de um ano de 2012 muito complicado, e nós passamos 2013 vencendo as guerras de joelho mesmo. Orando, jejuando, estando na presença de Deus e praticando a palavra que saiu do altar. É a prática, a vivência constante na igreja proporcionou grandes resultados. Grandes resultados. A consciência, o amadurecimento nosso foi muito grande, e aquilo que a gente tinha falado, a gente deixou Deus agir na nossa vida. A gente foi ouvindo a palavra, a gente foi praticando e Deus foi agindo naturalmente. E foi um ano de muitas bênçãos em todos os projetos, em todos os propósitos que nós entramos, nós conquistamos algo. É importante fazer um resumo da história de vocês. Vocês chegaram ao Ministério Mudança de Vida com problemas, o senhor com problemas no vício, bebida, outras situações, não é isso? Isso. Nós chegamos praticamente destruídos. Eu vim para cá muito incrédulo, na verdade totalmente incrédulo, não acreditava mais. E Deus começou a operar devagarinho e foi restaurando a minha fé. Nós passamos no corredor do carro, eu não acreditava, até então eu pedi para o pastor perguntar para ela qual era o carro, porque eu não acreditava, foram essas minhas palavras. E aí Deus deu o carro que ela pediu. Então aí já começou a mudar a consciência. Eu vinha para cá, tinha o culto como uma palestra de autoestima, funcionava bem, mas ainda não era tocado pelo Espírito. E depois que eu comecei a deixar mais me envolver, as coisas aconteceram bem mais naturalmente. A partir daí, aconteceu a cura, a libertação, a transformação do esposo da senhora, não é isso? Sim, sim. Eu passava muitas noites em claro sem ele presente. Na verdade, ele saía do serviço e voltava 3, 4 dias depois. Voltava totalmente alcoolizado, sem condições nem de ficar em pé, né? Muitas vezes poderia ter acontecido um acidente com outras pessoas no trânsito. E eu pedindo muito para Deus, como várias vezes eu vim até aqui, para que Deus tocasse meu coração, porque eu não queria mais manter essa relação, né? Eu estava sofrendo demais. E toda vez saía do altar a palavra que era para eu continuar.
que isso seria uma vitória, seria mais um testemunho. E hoje estamos aqui, né? Esse ano regularizaram a situação, casaram oficialmente? Casamos no mês de novembro, nós estávamos já 6 anos juntos, né? Não fazendo a coisa correta, e esse ano Deus socorro para que a gente colocasse a nossa vida em ordem. E através desse casamento a gente teve muitas bênçãos. Em 2 meses a gente conquistou muitas coisas. A senhora me contou também que no jejum que a bispa fez na madrugada, vocês obtiveram um grande resultado, não foi? Sim, foi na primeira oração dela, no primeiro dia de oração, foi na meia-noite da segunda-feira, que ela abriu, se eu não me engano, na segunda-feira. E nós conseguimos, no domingo para segunda, nós conseguimos uma ação ganha na justiça que estava presa já há 1 ano e meio, mais ou menos. E conseguimos a vitória dessa ação. Dívidas caíram por terra? É incrível, porque as dívidas eram altas e a gente não se precipitou em momento algum, as coisas foram acontecendo naturalmente. A gente vinha para a igreja, a gente não tomava nenhuma direção, não tomava nenhuma ação sem direção. No propósito dos 52 dias, o faturamento da empresa praticamente triplicou, né? Então a gente caminhou sempre na direção de Deus. E as dívidas caíram, elas cessaram de maneira incrível, vamos dizer assim. Dizimistas, ofertantes? Sempre. Mesmo quando a gente estava na pior, que eu não tinha dinheiro nem para vir para cá. Eu pegava com meu pai R$20 para colocar no meu carro, que estava com as prestações atrasadas. Eu pegava R$20, colocava 18 de gasolina, eu lembro como se fosse hoje, e dava R$2 de dízimo. Hoje, encerrando os 2013, como que finaliza o ano de 2013? Todas as dívidas quitadas, um carro zero, que nem peguei ainda, está vindo. Compramos um caminhão para a empresa também. Para quem sabe, um caminhão é muito mais caro que um carro. Casado e com promessa de muitas vitórias. Inclusive hoje, dia 23, ninguém acredita, mas nós fechamos contrato com mais uma empresa. Ou seja, vitórias após vitórias, tudo por intermédio da direção que vocês têm recebido do Ministério Mudança de Vida. Sim, sim, tudo seguindo. Cada palavra a gente segue, a gente põe na nossa vida em prática. Uma coisa que é sempre dita, que eu lembro com muita clareza, é o que sai da palavra da questão do dízimo. Hoje, o nosso dízimo, ele é o que era o nosso salário antigamente, o dobro. Então, hoje nós conseguimos dar o dobro do que a gente ganhava de dízimo. E antigamente a gente começou com muito pouco para o dízimo, tanto que no começo eu nem acreditava. Eu não dava dízimo, eu dava oferta, mas dízimo não dava. Hoje faz muita diferença na nossa vida. Então, assim, se acontece alguma coisa, a gente tira primeiro o dízimo para que a gente não fique sem dar o dízimo, porque é nisso que Deus honra muito. A nossa fé, na verdade, muito a minha, foi testada na questão do dízimo. E hoje eu vi onde Deus me colocou. É importante todo esse aprendizado que, exatamente, no ano passado, a senhora chegou a me dizer que vocês não tinham dinheiro para comprar um panetone sequer. Não tínhamos. No ano passado, nesse mesmo mês, levaram o nosso carro, né? Nós estávamos sem carro. Não sabia nem se ia conseguir passar a virada aqui, porque a gente estava pegando o carro emprestado do meu sogro, né, no momento. E Deus, no ano passado também, falou que ia dar um carro para a gente. A gente pagou em 2 meses o carro que eu tenho. E, na verdade, esse ano foi em torno de quatro carros. Que um a gente preferiu devolver. Então, assim, eu não tinha nada. O ano passado, essa época, eu não tinha nada. A gente não sabia nem se ia ter um panetone ou nem um frango para poder comemorar no fim de ano. E Deus me honrou muito. Eu tive o dobro do que eu precisei o ano inteiro. Veio tudo de uma vez em dezembro. Com mais uma vez em dezembro, Deus está finalizando um ano muito bom para nós. Ou seja, 2013, pesca maravilhosa. Pesca maravilhosa, a boca cheia de riso, como o pastor sempre falou. E promessas de grandes vitórias para o ano que vem. Só que a gente, por incrível que pareça, a gente não se ilude com essa questão do ano que vem, apesar de faltar muito pouco. A gente acredita muito nesse ano. E, naturalmente, as coisas vêm acontecendo. Então, a gente já sabe que o ano que vem está garantido, né? Mas a gente precisa continuar nessa batalha, nessa fé, vencendo as guerras de joelho, sempre estando presente, o máximo que a gente pode estar presente aqui. E Deus tem nos honrado grandemente. Dia 31, Vigília da Virada. Já peguei a camiseta, só fazer uns ajustes e estamos aí firme e forte. Feliz. Feliz, abençoado. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que está comigo, para que esta mensagem possa realmente impactá-la
e então levá-la a agir, a se posicionar, a tomar uma atitude na vida dela. Está na hora dela tomar uma atitude radical. Está na hora dela reagir a tudo isso que ela tem vivido, ao estado que ela está, à condição que ela está. E é buscando o Senhor, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não quero mais viver assim, eu não vou mais continuar assim. Teve saída para esse homem, tem saída para ela. O Senhor mudou a história de vida dele, mas porque ele deu o passo de fé. E o Senhor vai mudar dela se ela der esse passo de fé. Cobre ela com teu sangue, que nada venha prendê-la. Que ela não ceda a nenhuma oposição. Que ela não olhe para nenhuma direção, mas somente para o Senhor. E persista, porque o Senhor será com ela. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações das mais diversas maneiras. Eu determino vitórias e abundância. Eu determino prosperidade sobre cada um agora. Força para reagir e se levantar. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que sejam prosperadas e enriquecidas grande e poderosamente essas pessoas. Que elas se despertem dia após dia, meu Deus, para investir na tua obra. E se aproximem do Senhor dia após dia, através da oferta, porque a oferta, ela aproxima a pessoa do Senhor. Essa é a verdade. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. O Senhor dá semente para quem semeia. Essa é uma terra boa. E é verdade que as pessoas que têm semeado no programa Mudança de Vida têm sido recompensadas, porque o Senhor tem sido conosco e tem abençoado esta obra. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitórias, definições, soluções, milagres, curas agora, para a glória do teu nome. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar neste domingo às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. A primeira reunião das primícias de 2014. O ano de viver coisas novas em Deus. A promessa é: eis que farei uma coisa nova. Graças a Deus. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te ajudar. Dê esse passo de fé. Esteja entre nós. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.